Olá, eu sou a Mafê, eu tenho 34 anos e sou deficiente auditiva. Eu gostaria de apresentar um pouco para vocês, até para vocês entenderem um pouco quem eu sou e a gente poder fazer essa primeira troca antes de sair contando várias novidades. Eu descobri a minha perda auditiva tem 3 anos, um pouco menos, talvez. E apesar de lidar com um médico desde que eu me entendo por gente, otites, inflamações, problemas na audição, eu nunca tive conhecimento de que eu precisava de aparelhos auditivos. Até que em 2018, finalzinho de 2018, por uma insistência muito grande de minha mãe, eu fui fazer exame de rotina no otorrino e ele me recomendou daí a audiometria e foi o melhor e o pior dia da minha vida. Explico. Vamos começar pelo sentimento da dor, né? Eu recebi aquele laudo da médica que me entregou a minha audiometria, colocando lá deficiente auditivo, necessário uso de aparelhos. E eu senti como se o mundo estivesse abrindo sob meus pés e eu estivesse caindo num buraco que não tinha fim. Tudo em mim doía e eu entrei num choro copioso que ele ficou literalmente caindo por 40 minutos. Eu entrei dentro do carro com aquele papel que era uma bomba nas minhas mãos e eu chorei enlouquecidamente porque eu não queria esse rótulo. Pessoa com deficiência, deficiente auditiva, surda. E aí vai, e acho que muitos de vocês provavelmente vão se reconhecer nessas características, né, nessas definições. E ao mesmo tempo foi o melhor dia da minha vida porque eu me propus, a contragosto, de má vontade, com dor no coração, de muito esforço mesmo, de empenho, de fazer o teste de 7 dias e ter este primeiro contato com o aparelho auditivo e perceber que aquilo que eu ouvia, que eu achava que eu via, era muito, mas muito ruim. Eu não ouvia bem e eu não sabia. Explicando um pouco sobre a minha perda, eu tenho perda auditiva moderada para severa e o meu problema nos dois lados são os agudos. Então, campainha, alarme, sirene, vozes muito finas, vozes muito distantes, dependendo do tom de voz, dependendo do ruído, dependendo de onde eu tô, eu percebo que tem som, mas eu não consigo entendê-lo. Então, quando eu botei os aparelhos, me deu uma clareza de fala, e que à medida que eu fui me identificando com o aparelho, que eu fui me dando bem com o aparelho, eu fui descobrindo uma nova versão de mim que eu não conhecia. Eu era extremamente tímida, eu era extremamente acuada, eu morria de vergonha de falar com as pessoas, e eu achava que isso era simplesmente porque eu era extremamente introvertida. À medida que eu fui ganhando confiança, que meu cérebro começou a entender que estava ouvindo de fato, que não era uma invenção, que a gente começou a ganhar certo conforto mesmo. E eu não digo nem conforto auditivo, porque o aparelho ele é sensacional, a tecnologia ela vem para abraçar a gente de uma forma muito bonita. Mas eu fui ganhando conforto de confiança mesmo, de estar bem comigo e entender quem eu era e perceber que, sim, eu posso rir dessa piada, eu entendi, eu ouvi. Não tem problema eu apresentar um curso, porque se alguém do fundo me fizer uma pergunta, eu também vou ouvir, eu vou saber responder, isso não vai me constranger. Então, à medida que o tempo foi passando, eu fui percebendo que grande parte da minha timidez e do meu constrangimento, ele estava velado, escondido numa falsa timidez, que era simplesmente porque eu não ouvia bem. Com os aparelhos, eu fui descobrindo essa nova versão de mim, que é muito mais corajosa, muito mais ousada, muito mais confiante de si mesma, porque sabe que tá ali armada com seus aparelhos e sabe que vai se dar super bem, né, com eles e sabe que vai ser tranquilo. A gente vai ganhando uma autoconfiança que a gente não tinha.
Mas apesar de toda essa parte bonita e romântica que é voltar a ouvir, existe uma insegurança que eu ainda, apesar de estar 3 anos já de uso de aparelho, eu ainda estou desabrochando, descamando, tirando essa armadura da vergonha. Porque ela existe. E não é vergonhoso sentir vergonha. A gente tá no mesmo barco, a gente tá remando contra a mesma maré. Eu tenho lidado de forma muito mais positiva, venho ali, trabalho com psicólogo, trabalho até eu mesma, para poder percebendo como isso ajuda em outras pessoas, né? Então, conversar sobre o assunto com gente que também tá nessa maré comigo me faz me sentir mais acolhida e perceber que não é um bicho de 7 cabeças. Mas eu tenho muita vergonha e timidez, principalmente se relacionando a outras pessoas e pessoas que não conhecem a minha condição. Às vezes, muito comum, dá uma vergonha a ponto de querer entrar num casulo e dizer, por favor, não repara, por favor, não repara, por favor, não pergunta, porque eu não quero explicar. É bobo. A minha parte racional entende que é bobo. A minha parte empoderada entende que isso não me define, e realmente não me define. Mas tem aquele sentimento de tudo que a gente vai vestindo, que a gente vai provando, que a gente vai ouvindo durante toda uma vida, né? Que isso é coisa de gente velha, que isso é coisa de gente descuidada, que isso é hereditário, e uma série de outras coisas que nunca imaginei eu com 30 anos, 33, 31 anos, na verdade, na época eu tinha, ia precisar de aparelho auditivo, e hoje eu estou grata e refém deles, porque eu paraliso quando eu estou sem. Eu me sinto muito mais confortável quando eu estou usando, embora às vezes, né, não pergunte, por favor, não pergunte. Mas eu prefiro que eu fique às vezes travada do não pergunte do que ficar travada no hã? Que? Será que eu entendi o que disseram? Porque eu vou me encolhendo. E com um aparelho auditivo, não. Eu vou. E a gente vai ganhando um pouquinho mais de confiança. É difícil, às vezes, lembrar como foi a descoberta. É um pouco incômodo saber que isso faz muito parte de mim, que vai ser isso, sim, pro resto da vida. Eu tô tentando lidar ainda com as recepções das pessoas que não me conhecem, né? Chegar pra algum, sei lá, algum conhecido, algum amigo novo, algum gatinho, alguma coisa nesse sentido, e contar pra eles, assim, então, não me joga na piscina, porque eu não posso. Eu preciso tirar primeiro o aparelho auditivo. Ou então, não aperta muito, porque da microfonia incomoda. E aí explicar que eu sou... Ou então ter que explicar, né, porque que eu tive o direito de furar a fila da vacina e chegar e dizer, então, que eu sou pessoa com deficiência. E tá tudo bem ser pessoa com deficiência. Não me define. E não vai te definir também.